boa noite. Está começando mais uma edição do jornal Salem News. E no programa de hoje nós iremos abordar o tema preconceito. E para abordar esse tema nós iremos discutir o livro Buraco de Louise Sacha. A história do livro se passa no acampamento do Lago Verde e o seu personagem principal é o Standler. Ele está sendo levado a um reformatório para jovens criminosos chamado Acampamento do Lago Verde. O crime de Standler foi ter roubado um par de tênis do famoso jogador de basquete Clyde Livingston. Os tênis estavam à mostra num lar para crianças carentes e iam ser leiloados por milhões de dólares. De nada adiantou Standler dizer que nunca havia roubado os tênis. Ninguém acreditou que os tênis tinham caído do céu na sua cabeça. E ele foi condenado a ficar vários meses no reformatório para construir caráter e pensar no crime que cometeu. Internamente, Standler joga toda a culpa do seu problema no seu trisavô ladrão de porcos, que a história familiar conta que teria irritado uma feiticeira, então sido amaldiçoado com azar eterno para toda a família. Pensar no trisavô ajuda Standler a esquecer um pouco a situação em que se encontra. O campo do Lago Verde não tem nada de campo, nem de lago e nem de verdejante. É um conjunto de galpões onde dormem os garotos delinquentes, que ficam no meio do deserto. Os garotos precisam cavar buracos para construir um buraco por dia de 1,5 metro de fundura e 1,5 metro de diâmetro. Mr. Sir, um grandalhão viciado em sementes de girassol, Mr. Penskill, um terapeuta de meia tigela, e o misterioso Warder, que vive num casarão com ar-condicionado. São os adultos responsáveis pelo local. Mas eles não precisam de cercas ou guardas. Qualquer um que tente fugir precisa caminhar no deserto por quilômetros antes de chegar em qualquer lugar. Isso se as cascavéis ou lagartos venenosos não te pegarem antes. A rotina de Standler cavando buracos sob o sol escaldante, passando sede, sofrendo bullying dos colegas de quarto, aos poucos vai se tornando mais interessante quando ele encontra um tubinho de ouro em um dos buracos que ele cava. A reação do Warner é que na verdade uma mulher que consegue o que quer através de pura personalidade. Diante desse pequeno objeto é o suficiente para Standler começar a suspeitar das razões para tantos buracos. Quando ele fica amigo de um outro detento chamado Zero, que era chamado de Zero por não ter cérebro, ou seja, as pessoas falaram que ele era o Zero porque falaram que ele não tinha cérebro, então a cabeça dele era oca, porque ele fazia algumas ações que eram bem idiotas. Os acontecimentos vão se desenrolando de uma forma que Standler jamais poderia prever. Ao mesmo tempo em que vemos as aventuras de Standler, também ficamos sabendo a história do acampamento. E somos transportados para mais de 100 anos atrás, na época em que aquele deserto era um enorme lago com uma próspera cidadezinha, em uma das margens. E já conhecemos a história de Kate Barlow, a jovem e bonita professora do lugar. E Sam, o negro vendedor de cebolas selvagens. Bom, como vocês podem perceber, né, no livro há algumas cenas de preconceito, principalmente pelo Standler, que é o personagem principal, que ele é um gordinho, ou seja, ele não é ágil, então as pessoas vão ele porque ele não consegue se defender de algumas atitudes que acontecem. Então, nós vemos bastante cenas de preconceito. Bom, hoje em dia o preconceito é uma coisa que tudo que acontece, em todas as situações nós vemos os preconceitos, né? O preconceito é uma maneira de discriminar considerando características de um indivíduo ou um grupo de pessoas, de acordo com atitudes, hábitos, tradições, e ele se inicia a partir do chamado estereótipo, que nada mais preconceito é uma coisa que tudo que acontece, em todas as situações nós vemos os preconceitos, né? O preconceito é uma maneira de discriminar considerando características de um indivíduo ou um grupo de pessoas, de acordo com atitudes, hábitos, tradições, e ele se inicia a partir do chamado estereótipo, que nada mais é do que a ocorrência da generalização superficial. Normalmente, o preconceito ocorre em grupos de pessoas que simbolizam a minoria ou grupos que apresentam algumas condições de diferença, principalmente economicamente. O preconceito ocorre, na maioria das vezes, em pequenos grupos, considerando mulheres, negros e homossexuais, os mais atingidos, sendo estes muitas vezes desqualificados devido à imposição pela sociedade. Infelizmente, a discriminação ainda é um dos maiores problemas sociais existentes no mundo todo, sendo que as pessoas ou grupos são explorados e oprimidos de certa forma pela sociedade e, consequentemente, sofrem pela falta de oportunidades. Dentre as discriminações existentes, o preconceito racial existe desde o tempo da escravidão.
e seu conceito era utilizado para justificar o domínio de certos grupos sobre outros. Apesar da evolução humana, este tipo de preconceito sempre existiu e abrange o mundo todo, sendo que as pessoas acabam sendo julgadas não pelo seu caráter, mas sim pela sua raça ou crenças religiosas. Em geral, a população deve ter em mente que essas pessoas discriminadas também são humanas e também têm sentimentos, como todas as outras. Com certeza, as alterações sociais são as formas mais eficazes de combater um preconceito. A cada 10 pessoas, 8 sofrem preconceitos por serem negros, por serem mulheres, homossexuais ou por terem crenças religiosas diferentes das outras pessoas. Então, os nossos repórteres Amanda e Eduardo fizeram uma entrevista com algumas pessoas que sofrem ou já sofreram preconceito. Acompanhe aí. Nós estamos aqui com o professor Fernando. Você já presenciou ou sofreu algum preconceito? Já, Amanda. Já sofri. Deixa eu te falar. Assim, é lógico que o preconceito, ele está no ser humano. Né? O ser humano, uma parcela dele é preconceituosa. E nós vivemos isso no dia a dia. Quando eu era jovem, né? Sou jovem ainda, né? Mas quando eu era aluno da escola, 8º, 9º ano, eu tive N apelidos que, né, se fosse pra hoje, pra atualidade, seria bullying, mas naquela época não era configurado bullying ainda, né? Mas já sofri sim, óbvio. E o que você fez? Eu sempre levei pelo lado da brincadeira, porque assim, meu pai me falou uma coisa, falou, filho, se você levar a sério, pior fica. Então eu comecei a levar na brincadeira, entrei na onda também, brincava também. E aí aquilo foi aos poucos, foi acabando. Você tem alguma solução pra isso? A solução, eu acho que é educação. Primeira coisa, educação. E assim, se eu faço uma brincadeira com você, você não gosta, o que você tem que falar pra mim, professor? Fernando, não gostei da brincadeira que você fez. O que eu vou falar pra você? Amanda, você me perdoa, você me desculpa, eu não vou fazer mais isso. E na verdade é o que não acontece. Porque geralmente o bullying ele não é praticado ou causado por uma única pessoa. Né? Geralmente são grupos, né, de pessoas que fazem esse tipo de situação com uma outra pessoa. Então assim, quando é pessoal, a gente resolve. Agora, quando envolve um pouco mais de pessoas, tem que trazer esses alunos, principalmente, e conversar. Nós temos feito, né? O aluno não gostou. Bom dia, estamos aqui com a Adriana. Então, Adriana, nós gostaríamos de saber se você já sofreu algum tipo de racismo, preconceito. Eu sofria um pouco de preconceito pela minha família, que é toda estrangeira da Bolívia, e aí me zoavam um pouco e me fazia mal isso. E eu me sentia bem ofendida. O que você fez para superar isso? Eu comecei a não ligar e comecei a dar mais valor porque o que achava de mim e não porque os outros achavam de mim. Bom, como vocês puderam ver, muitas pessoas sofrem preconceito. E essas pessoas que nós entrevistamos são só a minoria, porque outras pessoas sofrem muito preconceito. Fique a seguir com uma tabela mostrando a porcentagem de pessoas que sofrem preconceito e por que elas sofrem preconceito. Por elas serem negras, homossexuais. Bom, gente, então está finalizando mais uma edição do nosso jornal Salem News. Esperamos que vocês tenham gostado. Mas antes eu queria falar pra vocês, caso vocês não tenham lido o livro Buracos, leiam, porque é um livro super legal. A leitura é super empolgante e sempre quando você quer ler, sabe? Tipo, se você começa a ler, você quer saber, você vai querer saber o que tá acontecendo. É uma leitura super legal e traz esse tema do preconceito como, sabe? Como uma coisa muito importante. Então, esse foi mais uma edição do nosso jornal. Até amanhã. Boa noite.